Boa tarde. Olá, Sávio. Olá, Carlos, tudo bem? Como Tudo bem? vai? Tudo bom? Que bom, cara, que te ver Bom nos aqui. revermos, né? É? Legal. Muito bom, muito bom. Deixa eu te dar as boas-vindas, porque você, com muita honra, vem encerrar a nossa última palestra, né? Com um tema incrível, que é a medicina da conservação. Então, a gente está muito feliz de ter você aqui para partilhar o conhecimento conosco, né? E vamos estar junto aqui com você, né? Eu não vou me estender para não tomar o tempo, mas a Brenda, a querida Brenda Tardan, que está aqui junto conosco, ela vai fazer uma breve síntese do seu currículo e logo ela vai mediar. Aí, no finalzinho, ela vai passar as perguntas para você. Mas eu vou estar junto e depois também a gente tem um bate-papo, tá bom? Tranquilo, tá ótimo. Olha, uma ótima palestra aí. Um abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado também. Olá, boa tarde a todos. Então, Oi, tudo bem? Antes de dar início, então, à nossa última palestra, eu vou dar os nossos avisos de sempre. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Que a gente vai botar no chat aqui e também na descrição do vídeo. Não esqueçam do formulário de avaliação também, é muito importante para a gente que vocês avaliem o nosso evento. E as perguntas vocês podem mandar no chat, da forma como vai aparecer aqui na tela, que eu vou ler ao final para o Carlos, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, Carlos, por ter aceitado o nosso convite. O Carlos possui, então, graduação em Medicina pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 1996, graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estácio de Sá, em 2011, mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, em 2001, especialista em Gestão Ambiental e Dinâmicas Urbano-Ambientais e Gestão de Território pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e doutor em Ciências com ênfase em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, em 2008. Atualmente é consultor em Saúde e Meio Ambiente e coordenador de Saúde Ambiental na empresa Verotec Engenharia. Desenvolve pesquisas na área de Medicina da Conservação de Animais Selvagens e Saúde Ambiental, e possui experiência em Clínica de Animais Silvestres, Ecologia, Gestão e Manejo Ambiental. Então, boa palestra a todos. Fique à vontade, Carlos. Obrigado. Tá conseguindo ver? Estão vendo? Ainda não. Não? Ainda não, cara. Tá. Ainda não. Bom, eu agradeço, já aproveito para agradecer a participação aqui, tá? Especialmente aí para os professores, para a Kátia, para o professor Sávio. Vocês estão vendo agora? Ainda não. Ué. Agora? Ainda não. Brenda, no teste funciona tão bem, né? Passa para ele. Agora foi. Foi? Ai, que bom. Tá aparecendo aqui, mas está carregando, só um minutinho. Está carregando, é porque para nós ainda não apareceu aqui. Tá bem. Bom, aproveitar para agradecer novamente aí, então, ao professor Sávio, professora Kátia, que me convidaram, e todos os organizadores aí do evento. É sempre um prazer poder colaborar e trocar essas ideias e conversar sobre esses assuntos que a gente trabalha e que gosta tanto, né? Então, hoje, eu vou conversar com vocês sobre a medicina da conservação,
fazer uma breve introdução do que é a medicina da conservação, né? Porque é uma área bastante extensa. Estão vendo agora, né? Estamos sim. É só você botar no modo apresentação, que acho que fica melhor. Agora? Está no modo apresentação? Agora foi. Agora foi. Isso. Aí, nessa barrinha embaixo, você consegue apertar em ocultar? Ocultar? Ah, tá. Isso, aí. Aí? Perfeito. Está na apresentação para vocês. Aham. Então tá um pouco diferente, mas tá dando para ver sim direitinho. Tá bom. Bem, a medicina da conservação, então, ela é uma área da ciência que é relativamente nova, né? Que se originou dos pensamentos assim que vieram da biologia da conservação, em cima de uma visão mais ecossistêmica, uma visão mais ampla com relação à saúde, né? A medicina da conservação, ela se ampliou em cima do conceito de biologia da conservação, sob o aspecto de que a visão da medicina da conservação, ela busca fazer uma interação mais ampla sobre as relações de ecologia, saúde e meio ambiente, né? E eu vou conversando com vocês um pouco mais a respeito dessas interações, ou da amplitude delas, né? De qualquer forma, então, ela vem com essa característica de ter uma visão também sistêmica, semelhante à visão que era feita na biologia da conservação, que é feita, né, na biologia da conservação, buscando, então, esses aspectos ecológicos, sociais, históricos, culturais, relacionados à saúde, sempre voltado para a visão da saúde. A medicina da conservação, então, ela tem essa visão de fazer essas interfaces e de buscar essas interfaces sobre diferentes aspectos, buscando sempre essas relações que a gente vai ter entre a saúde humana, a saúde animal, sobre algum aspecto também da saúde vegetal e as relações dela com a saúde, né? Ela pode ser vista, então, sob esse ponto de vista de mudanças e relações intraespecíficas, quando a gente olha pelo ponto de vista mais biológico, relações interespecíficas entre as espécies, né, entre as espécies e os ecossistemas, dentro de um mesmo ecossistema das espécies que existem ali, ou entre ecossistemas, né, sempre buscando essa observação e a relação, principalmente, entre saúde e doença, ou saúde... Carlos, oi? Desculpa te interromper, é que estão falando que está um pouco pequeno a apresentação. Será que tem como você minimizar e tentar abrir de novo? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Ali embaixo, naquele ícone, bem ao lado da barrinha de zoom, tá vendo? No cantinho direito? Espera aí. Desculpa, falar novamente, então... Acho que se você clicar em encerrar a apresentação e abrir novamente no... Isso? Não, nem precisava parar de compartilhar, não. Acho que é só mesmo o modo de apresentação que está sendo colocado, que eu acho que está um pouco diferente. Brenda, ele não tem que clicar num cálicezinho embaixo para ampliar? Isso, é ali embaixo, no cantinho direito, do lado da barrinha de zoom. Isso, um cálice aí que tem aí. Isso, aí? agora sim. Isso. Agora foi? Foi sim. Obrigada, desculpa interromper. É isso? Tá bem agora? Tá certinho. Tá o certinho. som tá bom também. Tá sim, obrigada. Tá. Bem, classicamente, então, esse é o modelo de apresentação que a gente coloca como sendo aí das interações
das diferentes formas de observação de saúde, né? Envolvendo saúde humana, saúde animal e saúde vegetal, traduzindo isso tudo dentro do que a gente chama de saúde ecológica, né? Então, a medicina da conservação vai buscar sempre fazer essa observação sob esse ponto de vista da saúde de ecossistemas dentro dessa saúde ecológica, onde vai ter a busca sempre da interação de todos esses diferentes aspectos, né? A partir desse desenho clássico que a gente tem de medicina da conservação, ao longo dos anos a gente já foi vendo outras interações que estão envolvidas dentro desse diagrama também, que estão diretamente relacionadas com a influência de cada uma delas na saúde ecológica. E aí, por conta disso, cada uma dessas variações ou cada um desses nuances, eles podem influenciar diretamente na saúde ecológica, como a gente vai ver adiante. Então, esse modelo clássico dá uma boa ideia de o que é a saúde ecológica, né, e das interações que estão envolvidas nela, mas ao longo da nossa conversa a gente vai ver que existem várias nuances e várias coisas que são importantes de se estudar, que vão influenciar diretamente nessas interações e que são campos de trabalho para a medicina da conservação, né? Que são situações e exemplos de coisas que a gente pode fazer dentro da medicina da conservação ou da amplitude que ela pode nos dar. Então, dentro da saúde ecológica, a gente vai ver sempre essas relações de abordagens multifatoriais, buscando aspectos macro e micro dentro de um mesmo assunto, assuntos externos e internos que vão influenciar os aspectos de saúde. Então, assim, vários exemplos aí que eu coloquei, como de relações, por exemplo, hospedeiro-parasita, que vão muito além, né, do que só aquela relação mais clássica que a gente normalmente estuda na universidade, no caso, né, de veterinários e biólogos, mas a medicina da conservação ela pode ser muito mais ampla do que isso. E alguns outros exemplos também que eu coloquei, como das relações harmônicas e desarmônicas, olhando mais sob um ponto de vista ecológico ou biológico, e outros que a gente pode envolver também. A abordagem da medicina da conservação, ela é prioritariamente, então, classificada como transdisciplinar, né? O transdisciplinar é um termo que surgiu a partir dos primeiros que nós utilizávamos normalmente, que era interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, e a transdisciplinaridade ela vem como um termo mais amplo que, na verdade, transcende tanto a multidisciplinaridade quanto a interdisciplinaridade, né? Então, multidisciplinaridade seria daquele estudo onde a gente tem diferentes campos da ciência estudando, mas não necessariamente esses campos podem estar interligados. A interdisciplinaridade já envolve esse envolvimento um pouco maior desses diferentes campos ou diferentes áreas da ciência. E a transdisciplinaridade, a ideia da transdisciplinaridade é que esses campos todos unidos e integrados comecem a dar resultados que vão muito além do que essas interações iniciais. Então, as relações cognitivas e as relações de saberes e os conhecimentos que são gerados através dos estudos transdisciplinares, eles vão muito além do que essas relações que já são conhecidas e podem trazer resultados muito mais amplos, né? Por isso que o profissional que trabalha com medicina da conservação precisa necessariamente ter familiaridade ou ter facilidade para trabalhos que são multidisciplinares, trabalhos que envolvem pessoas de diferentes áreas da ciência e trabalhos que prioritariamente também são relacionados a análises que são multifatoriais, que são análises maiores, né, do que a gente está acostumado a fazer. Essas análises, de uma maneira clássica, elas vêm sendo feitas já dentro das diferentes ciências,
de uma maneira bastante profunda, mas limitada sob esse ponto de vista da interdisciplinaridade, né? Então, eu coloquei essa imagem para vocês, para a gente raciocinar um pouco mais a respeito dessas coisas. Então, assim, por exemplo, a relação entre doenças e micro-organismos, né? São relações que já são bastante estudadas dessa forma unidirecional ou bidirecional, né, ou bidimensional, e a gente percebe que, por exemplo, o próprio termo de colocar os micro-organismos ou alguns deles como patógenos já é um direcionamento, porque nem sempre esse micro-organismo pode ser patógeno para uma determinada espécie ou outra, ou em determinadas situações ele pode ou não ser patógeno, né? As relações desses micro-organismos com espécies maiores, com outras espécies, que podem ser as espécies dos hospedeiros, né? E a relação delas com os ecossistemas. Então, se esse ecossistema, ou se o ambiente onde esses outros organismos vivem, se ele está equilibrado, a resposta entre saúde e doença, por exemplo, pode ser completamente diferente, né? E assim por diante. Então, essas setas, elas são todas bidirecionais mesmo, de propósito, para a gente entender que todas elas vão ser interligadas. Mas todas elas têm aí um ponto em comum e que a gente vê que principalmente vai relacionar e vai influenciar direta ou indiretamente cada uma delas, que é a ação antrópica. Cada vez a gente vê a ação antrópica sendo cada vez mais influente sobre todas essas outras, né? Todos esses outros ambientes e organismos e situações. E se a gente não começa a propor ou não começa a executar diferenças nessas ações antrópicas, a gente não tem condição mais de conseguir ambientes e espécies saudáveis e aí, no final das contas, isso vai influenciar diretamente na saúde humana. Então, as ações antrópicas, elas influenciam e são influenciadas por todos esses outros entes desse desenho, mas o que boa parte dos seres humanos ainda não está acostumada a imaginar é de que todos os resultados que a gente pode ter sobre tanto o ambiente quanto esses outros organismos, eles também vão refletir diretamente sobre a saúde humana. E a medicina da conservação vem mostrar de que forma que essas relações podem acontecer e quais as influências que elas vão ter sobre a saúde humana e o tamanho dessas influências, né? A gente está classicamente acostumado às definições de saúde que buscam sempre uma visão bastante antropocêntrica de saúde, né? Isso desde da criação da Organização Mundial de Saúde, onde tem uma definição bastante clássica e antiga que fala que a saúde é o perfeito estado de bem-estar físico, mental e social, né? E não seria somente a ausência de enfermidade. Só que a gente sabe que esse perfeito estado de bem-estar físico, mental e social, na verdade, é algo que a gente pode, no máximo, querer buscar, mas que, na verdade, é uma coisa inatingível, né? Nenhum ambiente e nenhum organismo pode dizer que está 100% dentro dessa característica de perfeito estado físico, mental e social, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que isso é algo realmente para ser buscado. Um exemplo que eu coloco aí é da simbiose que a gente tem com as bactérias que estão no nosso organismo, simbiose enquanto a gente está saudável, e doença quando a gente não está mais saudável, né? Essa visão antropocêntrica, como eu falei para vocês, ela mostra que está acontecendo de uma maneira bastante desequilibrada no ambiente que a gente vive, né? E cada vez ela se torna mais desequilibrada por conta de algumas doenças ou de algumas
de algumas formas de aparecimento de doença que estão relacionadas a essas ações antrópicas, né? O que a gente chama de zoonoses são doenças que estão relacionadas diretamente aí à saúde humana e saúde animal, e essas doenças são cada vez mais vistas na nossa população humana atual. Elas vêm aparecendo na forma de doenças que já são conhecidas e outras vezes na forma de doenças que não eram conhecidas, né? Então, esses surtos de zoonoses ou de doenças emergentes, às vezes conhecidas, às vezes não, vêm aumentando e vêm sendo cada vez mais características desses nossos tempos atuais, né? O mapa aí mostra alguns exemplos dessas doenças e como foram surgindo aí ao longo do tempo. Esse mapa é um pouco desatualizado, mas ele mostra aí um bom exemplo do que a gente tem visto, né, ao longo dos anos. E quanto mais a gente estuda cada uma dessas diferentes doenças, a gente percebe que a maioria delas tem relação direta com as alterações que a gente tem produzido no ambiente, né? Tem uma influência direta das ações antrópicas. Então, é importante que, através da medicina da conservação, né, da integração que a gente pode ter na medicina da conservação, as pessoas consigam interagir e consigam fazer essas relações de forma cada vez mais conhecida e cada vez mais ampla, sobre o que a gente já vem conhecendo das relações de biodiversidade e saúde, das relações de diversidade e riqueza de ambientes que a gente tem, que estão sendo também bastante degradados, né, cada vez mais influenciados pelas ações humanas, das relações que a gente pode ter com relação à diversidade e riqueza de espécies que existem no planeta, que até hoje, mesmo estudando bastante os ambientes e as espécies, ainda existem muitas espécies que não são conhecidas, né? E muitas que estão sendo extintas sem a gente conhecer, ou quando a gente já conhece, elas já estão ameaçadas de extinção por conta dessas ações antrópicas. Estudos relacionados à diversidade e riqueza de vetores, né? Que estão influenciando cada vez mais e que estão se alterando também cada vez mais nos nossos ambientes, e que estão sendo, que a dinâmica das relações humanas com esses vetores ou com esses micro-organismos ou com organismos conhecidos vem se alterando também por conta das alterações ambientais que nós temos provocado, né, tanto nos ambientes mais próximos da onde a gente vive, quanto de ambientes mais distantes a nível global também. E aí, por isso que essas relações de patogenia são alteradas, né? Muitas vezes organismos que não eram patogênicos se tornam patogênicos ou aumentam muito a patogenicidade. Relação de diversidade e riqueza de parasitas. E isso tudo tem acontecido, como eu já tenho falado, então, por conta dessas disrupturas que a gente tem visto no sistema. Essas disrupturas, na grande maioria das situações, elas estão diretamente relacionadas às ações antrópicas. Essas ações antrópicas vêm degradando os ambientes, né, de forma direta e indireta, e aí, por conta disso, é importante que a gente faça esses estudos de cada vez mais ampla, dessa maneira multifatorial e abordando aspectos mais amplos do que vem acontecendo, porque as respostas que a gente tem dentro das ciências que são mais clássicas, elas não estão sendo suficientes na atualidade para responderem todas essas perguntas e as necessidades que nós temos de respostas cada vez mais rápidas, né? Fico me segurando o tempo todo para falar, para não ficar falando do Covid, né? Mas não tem como a gente não remeter o pensamento para essa pandemia que a gente vive hoje e que mostra claramente
influência dessas ações, né? Cada dia a gente descobre aspectos diferentes que mostram que a nossa influência é mais ampla do que a gente tinha imaginado anteriormente, né? Sob esse ponto de vista da saúde ecológica, então, a gente pode fazer estudos sobre diferentes pontos de vista, diferentes aspectos de uma mesma abordagem de saúde, e aí eu vou usar alguns exemplos para vocês perceberem como a medicina da conservação ela pode ser abordada por caminhos diferentes, e o que deixa ela uma ciência bastante mais interessante, mas também mais difícil da gente estudar, porque quanto mais a gente percebe a medicina da conservação envolvida nesses aspectos, mais são criadas também, ou maior são os desafios que a gente tem para poder abordar cada hora as dificuldades ou os problemas sob um aspecto diferente. Isso deixa mais interessante também mostra a necessidade de ter diferentes ramos da ciência, diferentes pesquisadores, diferentes colegas observando esses problemas sob essa visão da medicina da conservação, porque cada um vai conseguir observar sob um aspecto diferente e vai conseguir colaborar de uma forma diferente também, né? Então, uma das abordagens sobre essa visão de fatores limitantes que a gente pode ter da medicina da conservação, sob o ponto de vista biológico, né? Então, dos fatores que são fatores bióticos e abióticos que influenciam essas relações animais e ecossistêmicas com a saúde humana, aspectos de história natural das espécies que estão envolvidas, quais são os indicadores de saúde que a gente pode trabalhar quando a gente está vendo uma determinada doença, um complexo de doenças, quais as relações que eles vão ter com cada um desses pontos, né, da medicina humana, da medicina animal e ambiental, que relações que elas vão ter e aonde pode estar acontecendo o desequilíbrio, se um ou em vários desses pontos, quais são as análises associadas que se pode fazer a partir disso, né? E quando a gente começa a olhar para a saúde humana, a gente começa a perceber que cada vez existem componentes que podem ser mais profundos, que podem estar associados, né, à saúde humana, e que vão influenciar e vão poder modificar esses aspectos também. Então, se fala cada vez mais sobre saúde social, por exemplo, né, que seriam essas interações entre as pessoas que vão influenciar também nas relações de saúde e doença, e a gente, mais uma vez, consegue ver alguns desses aspectos relacionados com a Covid-19, né, como um dos exemplos. A visão ecológica dos aspectos de saúde ecológica, né, que ficam relacionados aí a esses prognósticos ambientais ou estudos ambientais, de que forma que a gente consegue ver essas alterações ambientais acontecendo e influenciando no aumento ou diminuição de incidência de doenças, não só na saúde animal, mas na saúde humana, né? De que forma que isso pode ser observado tanto do ponto de vista macroscópico dos ecossistemas, mas do ponto de vista menor, quando a gente fala de reservas biológicas ou de unidades de conservação, como que essas alterações ecológicas, elas se dão a curto, médio e longo prazo, e de que forma que a gente consegue observar aonde são os pontos de ruptura, onde são os pontos de mudanças maiores da relação entre saúde e doença no ambiente, nos animais e nos seres humanos que estão próximos desses ambientes, né? Nem sempre a gente pode esperar o longo prazo para começar a tomar decisões, então muitas vezes a medicina da conservação também tem
tem um papel um pouco mais cruel de ter que tomar decisões e ter que trabalhar em cima de resultados que ainda não estariam teoricamente prontos, né? Porque a necessidade da mudança acontece de maneira mais emergente do que os pesquisadores gostariam de ter. De que forma que pode ser feita as modificações, então, tanto nos aspectos do ecossistema, do ambiente, trabalhos diretamente relacionados ao ambiente, ou das espécies que estão envolvidas e estão relacionadas ali, dentro de situações específicas, né? Então, um exemplo que eu coloco aí é como de controle populacional, nem sempre essa é a melhor das opções, sob diferentes pontos de vista, né? Sob o ponto de vista ecológico, sob o ponto de vista de conservação, mas muitas vezes elas são necessárias por conta das alterações que já foram produzidas naquele ambiente, normalmente alterações antrópicas, né? E aí obrigam tomadas de decisões diferentes, tá? Mais alguns exemplos, então, da visão ecológica, né, em cima das relações animais. Anteriormente estava falando mais com relação aos ambientes, aqui mais com relação às relações animais, né, relações harmônicas e desarmônicas entre as espécies. A visão médica da saúde ecológica, ela está muito mais relacionada com parâmetros mais específicos, parâmetros biológicos, né, de avaliações. Então, de que forma que a gente pode trabalhar com a medicina da conservação sob esse aspecto da saúde ecológica, observando as variações, observando a saúde ecológica sob o ponto de vista da saúde animal ou saúde humana, observando como vão aparecendo ou como se evitar, né, a partir de parâmetros de saúde, se evitar a degradação ambiental, ou se evitar interações negativas entre os animais ou entre os seres humanos e o ambiente. Então, a saúde ambiental, ela pode ser medida também a partir da saúde das espécies que existem dentro daquele ambiente. Então, cientistas que estudem alterações de vegetação ou alterações na qualidade de vida de algumas espécies dentro dos ambientes naturais, conseguem observar aspectos da saúde desses organismos e quais as relações disso com a degradação que já vem acontecendo no ambiente. Então, uma queda da qualidade de vida de determinadas espécies já serve também como indicativo, né, de alteração da saúde ecológica daquele ambiente. Isso é visto de uma maneira muito mais fácil e rápida quando a gente trabalha com animais, né, com espécies que são indicadores ambientais, mas eles desaparecem de um ambiente por serem indicadores ambientais quando aquele ambiente não está saudável. Outras vezes a gente consegue observar isso de uma maneira mais sutil com esses exames mais profundos, né, a partir da saúde de populações que vivem naquele ambiente. Então, alterações hematológicas, por exemplo, de deficiências de minerais ou de deficiências de alguns parâmetros ou alterações de alguns parâmetros vão poder indicar indiretamente como está a qualidade daquele ambiente que a gente está vendo. E aí, essa é uma forma também de abordar a medicina da conservação sob esse aspecto da saúde animal, ou da saúde humana, degradação da saúde humana, né? De populações que vivam ou dentro desses ambientes ou no entorno desses ambientes, quando a gente fala, por exemplo, de saúde humana e saúde pública. Um outro aspecto que pode ser abordado também, que pode ser visto e que traz benefícios interessantes que não são normalmente abordados por veterinários e biólogos, a visão empresarial da saúde ecológica. Então, como o crescimento da população humana, ela vem influenciando cada vez mais os ambientes de forma direta e indireta,
ela está relacionada diretamente com o crescimento das corporações e com o crescimento das empresas, né? Cada vez mais a gente vê as influências das empresas sendo relacionadas com a saúde dos ambientes. Até algumas décadas atrás, isso não era visto de uma maneira tão ampla, né, e não era abordado de uma maneira tão ampla, mas isso é cada vez abordado de uma forma mais ampla, sim, e é de interesse das empresas, existe um interesse crescente também das empresas que isso aconteça, né, porque as empresas já perceberam, sendo elas ambientalmente conscientes ou não, todas elas vêm percebendo que trabalhar com o público, né, que ela tem, de uma forma mais ambientalmente pacífica ou menos agressiva ambientalmente, traz benefícios diretos e indiretos para as empresas também. Então, esses benefícios, eles vêm tanto na forma de um aumento de renda para essas empresas, quanto nos resultados indiretos que vão produzir para ela também, como diminuição de gastos para a própria empresa. Então, cada vez mais as empresas, quanto maiores elas ficam, mais elas vêm se preocupando com esses aspectos ambientais e vêm percebendo que se preocupar com o meio ambiente não é um tipo de preocupação que seja irrelevante, que vai trazer benefícios para ela de diversos aspectos, né? Uma dessas observações pode ser vista como, por exemplo, o crescimento de vendas ou o crescimento da empresa de uma forma geral a partir de certificações. As empresas que começam a buscar essas certificações, uma delas é a certificação ISO ambiental, né, ISO 14000, ela vai trazer benefícios para a empresa diretamente a partir do momento em que o público e outras empresas começam a ter mais confiabilidade naquela empresa que está se mostrando interessada nesse tipo de certificações. A própria empresa vai ter que buscar melhorias constantes e melhorias contínuas, né? Então, ela vai se obrigar a ter desafios constantes também, o que vai trazer benefício para toda a sociedade e vai ampliar o ambiente de vendas e o ambiente de relacionamento dessa empresa com outras empresas e com o público de uma forma geral, né? Levando essas empresas para patamares muito mais positivos de crescimento e muito mais ambientalmente corretos. Mas todas essas visões, elas ainda estão num momento que, apesar da gente não ter muito tempo para esperar, elas ainda estão em crescimento. E esse crescimento ainda é um crescimento lento sob o ponto de vista ambiental. Isso atrapalha bastante todo o desenvolvimento ecológico que a gente pensa do nosso planeta, porque os impactos antrópicos eles estão sendo muito mais rápidos do que a velocidade com que essas ações ecologicamente corretas ou ambientalmente favoráveis, elas vêm se desenvolvendo. Então, a gente percebe que há uma necessidade cada vez maior de modificações realmente positivas sob o ponto de vista ambiental. A gente não pode ficar mais parado aguardando que essas mudanças pontuais e essas mudanças específicas apareçam na velocidade com que elas vêm aparecendo. Tanto isso é verdade que a ONU Meio Ambiente colocou como tema dessa próxima década, né, como sendo uma década de restauração, uma década de mudanças que tem que ser ativas, né, e não tão mais passivas sob o ponto de vista das ações antrópicas. Alguns exemplos disso a gente vê como o problema da urbanização descontrolada e a urbanização crescente a nível mundial,
né? Isso acontece acelerando de maneira bastante grande e bastante intensa todos os processos relacionados a esses ambientes urbanos e a nível mundial, como eu falei. Então, essa urbanização crescente, ela sempre traz uma diminuição das condições de vida dos ambientes naturais ao redor dessas zonas urbanas e da condição de vida também, ou da qualidade de vida das pessoas que vivem nessas áreas urbanas. Então, uma diminuição da qualidade de vida, um aumento de espécies sinantrópicas, que vão influenciar também na saúde e na qualidade de vida, tanto das pessoas e dos animais que vivem nesses ambientes urbanos, quanto nos ambientes ao redor dessas áreas urbanizadas, né? Diminuição vão resultar também na diminuição e no aparecimento de doença, porque diminuição da qualidade de vida e aumento de espécies sinantrópicas com certeza vai aumentar no aparecimento de doenças, né? Degradação social, problemas relacionados a transportes, aumenta os problemas de zoonoses, relacionados às zoonoses, aumenta o gasto do Estado com saúde. Então, é interessante que o poder público também se preocupe com isso, porque os resultados negativos também vão aparecer para os políticos de uma forma bastante intensa e crescente, né? Então, é importante que os nossos políticos se preocupem efetivamente na tomada de decisões que sejam realmente ambientalmente favoráveis, não simplesmente por gostarem ou não gostarem do meio ambiente de uma forma lúdica, de uma forma lírica, mas porque as influências disso vão cair diretamente sobre a população e sobre o poder público, né? Então, é muito importante que isso aconteça. Tanto do ponto de vista do público regional, quanto nacional e internacional, né? Mais uma vez, a gente vê as epidemias e as pandemias mostrando que essa influência é cada vez maior, né? Então, o exemplo das poluições, todas as formas de poluição que a gente vê que trabalham diretamente para a degradação do ambiente e nem sempre elas são adequadamente respondidas, né? Tanto pelo poder público quanto pela sociedade de uma forma geral. Então, poluição, a gente pensa na poluição, tanto poluição atmosférica, poluição sonora, poluição, as diferentes formas de poluição, problemas que a gente tem recentes com os resíduos sólidos, né? Cada vez mais o lixo se torna um problema. No Oceano Pacífico, a gente já consegue identificar grandes ilhas ou grandes aglomerados de lixo que vêm se depositando e que formam ambientes muito negativos para a vida marinha e para os continentes que estão mais próximos, né, e degradação ambiental dos mares de uma forma geral. As respostas ambientais em cima desses problemas antrópicos que a gente vem citando, elas também são cada vez maiores, né, e as respostas dos ambientes, elas também são cada vez maiores em cima da saúde humana. Então, os resultados negativos para a saúde humana já podem ser vistos de forma cada vez mais ampla com as mudanças climáticas ou com os desastres ambientais que são cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, né, no nosso planeta. Então, é importante que a gente perceba todas essas alterações sob um ponto de vista muito negativo para a própria população humana também. Então, a medicina da conservação, ela pode vir como uma ciência que vem trazer respostas efetivas para esses problemas que nós observamos e que cada vez são mais nítidos e mais intensos sobre a população humana. Essas variações de anos de El Niño e Laninha, elas já são descritas desde o calendário asteca. Muito antes da colonização dos europeus,
pelo continente americano. Só que elas aconteciam, por exemplo, em intervalos que eram maiores do que os intervalos de vida das pessoas naquela época. Os intervalos eram maiores do que 60, 80 anos de ocorrência de anos de El Niño ou Laninha, que traziam influências negativas para muitas espécies. Só que essas influências agora, elas acontecem em intervalos de 2, 3, 5 anos. Então, muitas espécies não conseguem responder adequadamente a esses intervalos tão curtos, e aí, por isso, e outros aspectos, a gente também coloca muitas espécies sob ameaça de extinção. Sem contar os prejuízos econômicos que existem nas lavouras, prejuízos econômicos que existem na saúde das pessoas, né, de pessoas sendo influenciadas cada vez mais por essas mudanças climáticas, mesmo quando não são diretamente influenciadas, como no caso de desastres, como de furacões, por exemplo, né? Isso tudo mostra o resultado a partir desses estudos que a gente vem fazendo, que algumas instituições vêm fazendo, que são das pegadas ecológicas, né, dos seres humanos. Então, a pegada ecológica nada mais é do que o tamanho da influência dos seres humanos sobre os diferentes ambientes do planeta. Então, alguns desses exemplos eu coloco para vocês aí, que são com relação à influência humana sobre os diferentes aspectos da nossa vida no planeta, né? Essa pegada ecológica, ela já mostra que a cada ano que passa, a nossa influência é muito maior, né, negativamente sobre o planeta, e ela nos obriga, então, a tomar decisões ambientalmente favoráveis urgentemente, porque todos os resultados das ações humanas já estão sendo vistos a partir de agora, já estão sendo vistas há alguns anos, né? Mas não são interessantes para alguns grupos que as mudanças aconteçam, mas elas influenciam a toda a população humana. E é importante que se veja todos esses aspectos para um benefício da população humana. Então, a gente não está salvando o planeta, na verdade. Tendo esse tipo de atitude ou fazendo esses estudos que podem ser feitos sob esse ponto de vista da medicina da conservação, a gente está, no final das contas, salvando a própria espécie humana e não salvando o planeta de alguma coisa, né? O planeta vai continuar aí, independente da existência humana ou não. Nós estamos trabalhando para a extinção das espécies que vivem no planeta e da nossa própria espécie, agindo da forma como nós estamos agindo atualmente. Um dos exemplos colocados aí também é do nível de influência, então, humana negativa. Nesse gráfico abaixo à direita, né, mostra o nível global de ação antrópica sobre os ambientes e de que forma que ele está sendo negativamente abordado ao longo de todos os anos, desde o ano 1700, que foi onde começaram a fazer alguns dos estudos. Mas muito mais, de forma muito mais ampla, a partir do início do século passado e da era industrial, né? O gráfico acima mostra a perda de biodiversidade em ambientes aquáticos de água doce, né? Então, a gente tem uma perda muito grande de organismos aquáticos de água doce, mas não só de água doce, como de todos os outros organismos. E ela vem sendo cada vez mais amplificada de uma forma crescente e rápida. O gráfico à esquerda mostra qual a influência negativa humana sob o ponto de vista dos continentes. Então, todos eles, mais importante do que a gente falar agora sobre cada um deles, é perceber que todos eles têm mostrado uma influência humana negativa em todos os continentes. Então, a espécie humana tem produzido isso em todo lugar onde ela está, né? Especificamente, aqui eu coloco o exemplo do Brasil, né?
mas observando que naquele gráfico ao lado onde mostra, naquela imagem ao lado onde a gente vê o mapa mundi ali, a gente ainda vê o Brasil como verde, né, que seria um país que tem uma influência menor negativa de pegada ecológica, mas isso é meramente por conta da forma com que o cálculo é feito, porque o cálculo é feito em cima de número de pessoas no país sobre a área do país. Então, quando a gente coloca nessa proporção, o peso de cada pessoa não é muito grande, né, no Brasil, mas observando o tipo de influência que a gente faz, ela é, sim, uma influência bastante negativa, porque as pessoas elas estão influenciando bastante negativamente, mesmo no ambiente no Brasil, só que quando coloca-se aí essa relação de área do Brasil, o Brasil, como é um país continental, essa relação não aparece tanto, né, sob esse ponto de vista, mas a influência também é bastante negativa. Um exemplo disso é dos serviços ambientais, não só a nível de Brasil, eu coloco, mas a nível mundial. Foi feito um cálculo alguns anos atrás com relação a esses serviços ambientais que vêm sendo degradados a cada ano, e se a gente fosse pagar, se os seres humanos fossem pagar por esses serviços ambientais, seria necessário que nós pagássemos com uma quantia que é mais ou menos equivalente a 2,5 vezes o PIB de todos os países do mundo juntos. Então, isso mostra também de uma outra maneira como o nosso desempenho de consumo a nível mundial é muito além do que a capacidade do planeta de nos sustentar, né? Então, é importante que essas mudanças venham realmente de uma maneira rápida e de uma maneira eficiente, porque a cada ano que passa, a cada dia que passa, essa degradação ela vai se refletir nas próximas gerações. Já vem se refletindo agora, mas vai se refletir de uma maneira cada vez mais ampla também para as próximas gerações. Então, de que forma que a medicina da conservação pode trabalhar e pode atuar sobre cada um desses aspectos, né? Eu coloco para vocês alguns exemplos do que a medicina da conservação pode fazer, mas claro que, como eu falei para vocês, a partir do momento que se começa a estudar um determinado aspecto, um determinado ambiente, ou algumas dessas espécies que vivem dentro dos ambientes, a gente acaba resultando em mais perguntas do que respostas. Então, esse olhar da saúde ambiental, né, da saúde ecológica, sendo visto, por exemplo, sobre a saúde humana, a partir de estudos sobre vetores, né, vetores, a gente vê que as mudanças climáticas elas estão produzindo o aquecimento global, e esse aquecimento global ele faz de cara, por exemplo, a gente pode usar os mosquitos e a transmissão de doenças por vetores, né, como sendo uma coisa que já se amplia a nível mundial por conta do aquecimento global, porque o aquecimento global vai fazer com que a alteração do regime hídrico e do regime de sazonalidade de chuvas e secas ou de calor e frio sejam alterados. Com isso, o planeta todo se aquece mais, ele cria áreas passíveis de reprodução e de aparecimento de vetores onde antes não existiam, e aí, por conta disso, começa a se observar o surgimento, o aparecimento de determinadas doenças que não ocorriam anteriormente naqueles ambientes, né? Como se estudar os diferentes hospedeiros, né? Como esses hospedeiros vão sendo recrutados ou vão aparecendo, ou de que forma que essas mudanças climáticas, por exemplo, podem influenciar positivamente ou negativamente nesses ciclos, né? Quais são as alterações que se pode observar também a nível de micro-organismos
e quais as influências desses micro-organismos sobre os outros ambientes ou as outras espécies que vivem naqueles ambientes. Então, a barreira de corais na Austrália, o clareamento dos corais, as alterações bacterianas que nós temos vistos tanto nos ambientes naturais como nos ambientes já antropizados, como essas influências acontecem também nos diferentes ambientes e na espécie humana, ou nas relações da espécie humana com esses outros locais. Pessoas que viviam em ambientes que anteriormente eram considerados saudáveis, por conta dessas modificações, vão trazendo novidades para a população humana que vive nesses ambientes, e aí, por conta disso, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com aqueles novos organismos, né, naquele determinado ambiente. Outra forma da medicina da conservação trabalhar sob esses aspectos é o de monitoramento, né? Então, os pesquisadores da medicina da conservação podem fazer estudos não só nos ambientes, mas também nas espécies que vivem ali. Então, alguns exemplos são de espécies selvagens que vivem em ambientes que anteriormente eram selvagens, agora a influência antrópica é cada vez maior, né? Um exemplo dessa foto de uma anta sendo monitorada ali no Mato Grosso, à direita de estudos de fatores abióticos ali com relação à qualidade da água. Esse foi um estudo que foi feito no sertão do Piauí, que traria benefícios diretos também para a população humana que vive ali, que poderia se beneficiar desses reservatórios naturais de água, mas que podem, eventualmente, não usufruir desses recursos por conta da degradação ambiental, que é feita pelos seres humanos, muitas vezes, a quilômetros de distância daquele ambiente, tá? Como eu já citei antes para vocês, estudos de saúde de espécies selvagens em ambientes naturais, que podem trazer indicação da qualidade daquele ambiente, ou esses animais podem servir também como sentinelas para estudos de saúde humana, da população humana que vive ao redor dessas áreas naturais, né, ou de que forma que a população humana pode influenciar a saúde da população de espécies selvagens que ainda vivem em ambientes relativamente naturais, né? Vou usar alguns exemplos para vocês a seguir, com algumas pesquisas que foram desenvolvidas sob esse olhar da medicina da conservação, para exemplificar melhor de que forma que esses trabalhos podem ser feitos, ou de que forma que a gente pode pensar na medicina da conservação, influenciando diretamente a nossa qualidade de vida, né? Esse foi um trabalho desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, que priorizava a avaliação da saúde de primatas em ambientes naturais e em ambientes urbanos, como forma indireta de falar sobre a qualidade do ambiente. Então, o estudo foi desenvolvido no Parque Nacional da Tijuca e nas áreas de entorno, porque existe ainda, né, uma pesquisa que foi desenvolvida pela Embrapa, mostrando a degradação do Parque Nacional da Tijuca e diferentes projeções, né, de ações antrópicas sobre o Parque da Tijuca, e como essas progressões poderiam acontecer com relação à degradação do Parque da Tijuca ao longo dos anos, né? Então, esses estudos foram mostrando de que forma que a influência da cidade do Rio de Janeiro poderia diminuir a qualidade do ambiente e influenciar negativamente também a qualidade de vida das pessoas na própria cidade, porque a alteração da qualidade do Parque da Tijuca iria, num primeiro momento, talvez,
influenciar mais diretamente as espécies animais, as espécies selvagens que vivem ali, mas depois ela também provocaria alterações diretamente sobre a população humana, a partir de modificações no clima, modificações no regime hídrico da cidade, diminuição dos mananciais. Então, traria, e já vem trazendo, influências negativas para a saúde humana também, né? Então, essas interligações que são importantes. A espécie que foi escolhida como modelo para fazer o estudo foi o sagui de tufo branco, que é uma espécie invasora, né, na região sudeste, e não diferente na cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma espécie que é amplamente vista ao longo de todos os lugares da cidade. Ela já, além de ser uma espécie invasora, ela também vem se reproduzindo e criando híbridos com uma outra espécie invasora, que seria o sagui de tufo preto, que também não é daqui da região. E a área de estudo que foi utilizada foi tanto o Parque da Tijuca, como eu falei, quanto outros pontos de áreas urbanas. Então, essas delimitações em vermelho e amarelo mostram as áreas do Parque Nacional da Tijuca. Alguns desses pontos que foram utilizados são as setas em amarelo, são pontos de captura de saguis em áreas urbanas, né? Tanto nas áreas urbanas como em área rural também, um pouco mais distante da cidade do Rio. E aí foi feita uma comparação entre esses grupos de animais em áreas urbanas e em áreas de floresta, e utilizada a saúde desses animais como modelo para estimar a qualidade do ambiente. Então, os animais, aí um modelo, só um exemplo de como era feito todo o processo de captura dos animais no ambiente de floresta. Era feito com armadilhas. Depois que esses animais eram capturados, eram realizados aí exames clínicos dos animais, avaliações clínicas e avaliações hematológicas. E a partir dos resultados que foram observados, foram descobertos uma série de influências humanas nas populações que viviam dentro da floresta, e tanto dentro quanto fora, claro, né, mas nas populações que viviam fora da floresta, a gente já esperava que essa influência fosse realmente maior, porque as pessoas têm hábitos, né, de alimentar os animais nos ambientes mais urbanizados, o que não acontecia no ambiente de floresta. Mas mesmo no ambiente de floresta, esses animais eles estavam sendo influenciados. Alguns exames bacteriológicos que foram feitos, por exemplo, mostraram que já existiam, mesmo para populações que viviam no interior da floresta, em áreas que eram recebiam muito pouca influência humana direta, né? A gente já pôde observar bactérias com resistência bacteriana naqueles indivíduos que viviam ali. Então, isso poderia influenciar, com certeza, também na saúde deles, né? A gente não sabe exatamente de que forma que essas bactérias adquiriram a resistência bacteriana, alguns antibióticos, porque essas populações, esses grupos que existiam ali, eles não tinham, como eu falei, uma influência antrópica muito pequena, né? Mais de pessoas que passavam ali caminhando e tal, mas eram grupos bastante arredios. Então, alterações que foram observadas também, não só nesses animais, mas em grupos de animais de outros fragmentos florestais de outras cidades, e que mostravam alterações hematológicas que indicavam degradação ambiental. Então, foi possível fazer essa correlação, né? Além de outros achados também que foram interessantes, como a descoberta de algumas espécies de tripanossoma que não estavam descritos ou na espécie, ou que não estavam descritos dentro desse ambiente, né, e que são necessários hospedeiros intermediários para poder fazer esse fluxo acontecer.
Então, são coisas que vão sendo descobertas ao longo do tempo. Parasitismo, que também já era esperado, né, para algumas espécies de parasitas, para outras não. Relação parasita-hospedeiro bastante diferente dentro dos ambientes. Então, assim, vários achados que foram mostrando as relações antrópicas com aquele ambiente natural e, no ambiente urbano, relações de hospedeiro-parasita, por exemplo, da presença de parasitas que não se observava naturalmente naquela espécie, né? Aqui, análises bacteriológicas, como eu falei para vocês, a partir de swabs orais e anais. Então, um amplo espectro de bactérias e diferentes respostas a antibiograma para cada uma dessas espécies. Algumas dessas espécies bacterianas são zoonoses, né? E as zoonoses foram observadas prioritariamente na espécie animal que tinha influência direta com seres humanos, né, que tinha contato direto com seres humanos, sugerindo que provavelmente os seres humanos que foram os responsáveis pelo fluxo aí da dinâmica de parasita hospedeiro para os animais, né? Lembrando que a zoonose, a gente tem que sempre pensar na medicina da conservação, como a gente fala, o caminho vai e vem, né? O caminho para os dois lados. Análises micológicas foram realizadas também e mostra aí uma microbiota fúngica, tanto na fúngica como na bacteriana, bastante diferente para cada um dos ambientes. Então, é difícil, inclusive, para se dizer qual seria aí a microbiota conhecida, né, e natural da espécie, porque ela pode variar bastante de acordo com o ambiente. Um resumo de alguns dos achados que foram mais interessantes: presença de Campylobacter, que é uma zoonose, como eu falei para vocês, né? Entre outras coisas. Mas essa percepção da influência das espécies no ambiente e da resposta do ambiente para as espécies também. Então, importante perceber isso, que essa é a visão da medicina da conservação, né? E aí, a partir desses resultados, de que forma que a gente pode influenciar positivamente na saúde dessas espécies ou preventivamente na saúde humana, para evitar que a influência humana seja negativa nesses ambientes naturais ou que a influência animal possa servir também negativamente para essas populações humanas que vivem nas áreas de entorno, no caso do Parque Nacional, né? Um outro estudo muito importante, muito interessante, que foi realizado também, foi um estudo de medicina da conservação em Fernando de Noronha. É um estudo bastante específico, que foi feito como um estudo piloto, em uma das ilhas do arquipélago, na tentativa de eliminação de ratos, né, de um roedor, de um rato doméstico, rato de forro, em uma dessas ilhas, para a gente saber quão realizável poderia ser isso no arquipélago, né? E traria, claro, influência positiva depois na própria ilha de Fernando de Noronha, que é a única ilha onde existem hoje os seres humanos, né? Que é povoada por nós. Esse trabalho foi feito na Ilha do Meio, né, que é uma ilha que basicamente era conhecida como ninhal, né, é uma ilha de ninhal, um ninhal de aves marinhas, mas que, por conta da ação antrópica, claro, foi levado para lá, sem querer, o rato de forro, né, o ratos. Esse animal, ele estava tendo uma influência negativa muito grande nas populações das aves marinhas e estava trazendo um declínio muito grande a essas populações, porque essas espécies elas não estão acostumadas a se prevenir dos ratos, já estão ali há milhões de anos acostumadas a se reproduzir naquele ambiente, e a influência negativa dos ratos estava
diminuindo drasticamente a população das aves marinhas do local. Então, o estudo que foi feito era de que forma que os pesquisadores poderiam eliminar os roedores da ilha sem que influenciasse negativamente na saúde das outras espécies que vivem naturalmente naquele ambiente. Então, de que forma que o trabalho poderia ser feito agindo somente sobre essa espécie invasora, que são os ratos que viviam ali na Ilha do Meio, né? Então, para isso acontecer, o estudo tinha que ser realizado a partir da avaliação de saúde de todas as espécies que vivem ali, né, que já são naturais daquele ambiente, inclusive com espécies ameaçadas de extinção que vivem ali, de que forma que esse estudo poderia ser feito para que eliminasse só os ratos. Então, foram feitas capturas de todas as espécies que existem na ilha, uma série de estudos clínicos e estudos laboratoriais da saúde desses animais, monitoramento da saúde desses animais ao longo de um ano, e, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, a utilização de veneno para a eliminação dos ratos. Então, foi feito um estudo amplo para se definir quais eram os venenos que iriam ser utilizados na ilha, de que forma que ele iria ser utilizado, de que forma que ia ser feito o monitoramento e as capturas, o mapeamento, o levantamento do número de ratos da ilha, uma estimativa dessa população de ratos, a estimativa da população das outras espécies, porque aí, a partir daí, a gente poderia ver se a diminuição da população de roedores realmente traria benefícios para a população das outras espécies que vivem na ilha, então, se eles realmente iriam voltar a reproduzir, aumentar o número de ninhos, aumentar o número de animais na ilha, que seria o resultado esperado, né? E esse estudo foi feito ao longo de um ano, então, aí tem uma foto dos pontos de armadilhagem e de colocação de venenos, então foram mais de 250 pontos de mapeamento da ilha, de monitoramento da ilha, então monitoramento constante ao longo desses meses todos, para reposição do veneno, para observação e captura e recaptura dos animais da ilha, avaliação e monitoramento da saúde dessas espécies todas, né, e monitoramento ao longo do ano para observação do declínio da população de roedores. Esse estudo teve um sucesso total, né, a gente pôde observar que realmente os ratos da ilha foram eliminados, se não foram 100%, foram praticamente 100%, porque nos estudos finais, a gente já não observava mais os roedores, e os estudos de saúde sobre as outras espécies mostrou que o veneno também não estava influenciando diretamente ali nenhuma delas. Esse estudo, como eu falei para vocês, foi feito ao longo de um ano, foi um estudo experimental, né? E ele precisa ser continuado para que a gente consiga monitorar ainda essa ilha ao longo de mais anos, para saber se realmente os roedores foram eliminados e ao longo dos próximos anos, se houve algum tipo de influência negativa na saúde das outras espécies que existem ali. Então, no primeiro momento, até o final do estudo, isso não foi observado. Foi observado um aparente crescimento da população de aves e de número de ninhos e de número de animais, mas como o estudo ainda está em desenvolvimento, a gente não consegue ter resultados mais amplos ao longo de diferentes anos, né? Esses resultados, as amostras que foram coletadas ainda não terminaram de ser observadas até hoje, ainda estão sendo analisadas, muitas das análises ainda estão sendo feitas, né? Então, é um estudo de continuidade, mas que já mostra resultados muito positivos tanto para a população das aves marinhas que existem ali,
né, quanto relacionado ao sucesso na eliminação dessa espécie exótica naquele ambiente. O que mostra que é possível, então, né, com o empenho necessário, né, para cada uma das ilhas, no ambiente insular, fazer esse tipo de controle sem que as espécies locais sejam influenciadas, né? Tanto esse estudo quanto o outro tiveram um apoio muito grande dos técnicos, né, dos órgãos ambientais. Então, é importante ressaltar aí a atividade, o empenho e a ajuda desses técnicos, que são essenciais para que essas coisas aconteçam, né? Para que esses resultados sejam obtidos e que a gente possa ter resultados realmente favoráveis na medicina da conservação. Então, esses são 2 exemplos que eu passei para vocês. Existem vários outros colegas trabalhando em outros ecossistemas. O Instituto Tríade é um dos organizadores, né, dessas 2 pesquisas, no caso dessas 2 pesquisas, mas de outras pesquisas também em outros ambientes, e tem outras instituições também bastante comprometidas com isso, outros pesquisadores que trabalham com medicina da conservação por todo o Brasil, e tem vários exemplos que poderiam ser colocados também, que eu não apresento mais para vocês por questões de tempo, tá? Então, eu fico à disposição de vocês para mostrar, para a gente conversar a respeito disso e responder as perguntas que vocês tiverem. Esse último slide mostrando, basicamente, que os caranguejos dali da ilha também estavam interagindo bastante com as nossas armadilhagens ali para os roedores, né? E aqui uma foto da equipe de campo, só para finalizar, e agradecer vocês mais uma vez pela participação aqui no evento, e é uma honra para mim, um prazer muito grande estar podendo colaborar com vocês, tá bom? Obrigado, eu fico à disposição. Obrigado, Carlos Verona. A gente fala em nome de toda a equipe, de todos os participantes, né? Somos todos gratos por você partilhar esse importante conhecimento, né, dessa área de atuação, assim, também tão necessária e essencial. Então, eu vou passar a palavra à Brenda, porque acredito que tenha algumas perguntas, alguns comentários, né, para a gente poder dar seguimento a esse diálogo. Perfeito. Obrigada, Carlos. Foi excelente a palestra. Acredito que a gente conseguiu fechar com chave de ouro o evento. Foi realmente muito interessante. Não temos perguntas, só muitos elogios aqui no chat. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta agora. Não sei se eu dou um tempinho. Enquanto isso, eu vou dar uns avisos. Só para lembrar que a lista de presença está no chat, tá? Para quem ainda não assinou, e também na descrição do vídeo. E o formulário de avaliação também ainda está disponível, tá? Também no chat e na descrição. É muito importante que todos respondam. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta. Então, só agradecer mais uma vez ao senhor pela palestra, foi muito boa mesmo. Acho que a gente pode, então, finalizar o evento. Né, professor? Eu gostaria de tecer, então, umas breves considerações, só para a gente finalizar. Carlos, primeiro, mais uma vez, com relação à sua participação, não tem palavras, cara. Só esperamos poder contar com você outras vezes, né? Porque quem trabalha com medicina da conservação não são tantos, né? Nós somos poucos que estamos aí unidos e levando esse ramo. Eu acho muito interessante essa discussão, né? Porque dentro da medicina veterinária existem disciplinas que são tradicionais, né? E facilmente compreendidas, e a maior parte delas
compartimentada dentro dos seus limites de atuação. Espera-se que o aluno, que o estudante, que o profissional aprenda elas compartimentadamente e tenha a possibilidade de religar isso em algum momento. E a medicina da conservação é uma disciplina essencialmente transdisciplinar, né? Ela ultrapassa todas as fronteiras da compartimentalização, vamos dizer assim, do conhecimento, que foi estruturado a partir de um viés cartesianista, vamos dizer assim, de uma concepção cartesiana e não holística, né? Então, acho que a medicina da conservação volta com esse olhar holístico, só que para esse olhar holístico é preciso, primeiro, assim, sensibilidade, né? Mas também assim, muito estudo, muito comprometimento, né? Para poder ter vamos dizer assim, esse cerne de formação que permita você permear as diferentes áreas do conhecimento com certa tranquilidade, né? Porque, para isso, você faz tem uma visão muito parcial do que seria, de fato, essa questão de saúde ecossistêmica. Ela desafia os profissionais o tempo todo, né? Porque academicamente a gente aprende assim e até fica mais fácil para aprender realmente, né? As disciplinas, né? É uma forma mais didática de se ver, né? Não menos importante, obviamente, né? E a medicina da conservação, ela obriga a fazer essa integração o tempo inteiro com outros profissionais de outras áreas, muitas vezes distantes, né, da nossa, e que dificulta, o que é um desafio muito bom, né? Faz a gente pensar, né? Mas, sim, eu concordo com você, mas eu acho que mesmo dentro da profissão já é um exercício difícil e, porém, necessário, é que o profissional interaja a sua especialidade com toda a amplitude que a medicina veterinária possui. A medicina da conservação avança para as fronteiras com outras profissões, né? Então, esse olhar realmente é um olhar de resgate holístico do conhecimento. E necessário, assim, um equilíbrio, né? Você não esquecer ambos os olhares para você ser assertivo, né? Eu acho que é essa questão, assim, de não menosprezar a especialidade de forma alguma, porque todas elas são importantíssimas, mas interagir a sua especialidade com o todo que te cerca, né? Quando você entende o mundo só a sua especialidade, você restringe o seu mundo de tal forma que não permite sequer o diálogo. Então, eu acho que a medicina da conservação veio para juntar essas caixinhas todas, né? E mostrar que determinados eventos ambientais, eventos socioambientais, exigem um olhar transdisciplinar. Ele exige decisões e estratégias transdisciplinares para que se retome, como você disse, muito bem disse, e como a Organização Mundial da Saúde coloca, né, que é resgatar, reestruturar questões ambientais que estão na Constituição, né, como um direito e dever de todos nós, né? Mas muito obrigado, Carlos. Você tem algum comentário mais a fazer, porque eu me estendi um pouco? Não, eu que agradeço o convite, eu estou sempre à disposição, podem contar comigo sempre. É um prazer, como eu falei, já poder revê-los agora também, te rever virtualmente, né? Pelo menos, porque a gente, agora, em tempos de pandemia, essa é a nossa forma de se relacionar, né, com os colegas. Que bom. Mas é muito boa. Carlos, se possível, eu vou pedir aos componentes da comissão, aqueles que estão aí, possam abrir a tela, aqueles que... E eu queria fazer um agradecimento, inicialmente,
a todos aqui presentes, né, que estão aqui, eu estou vendo no chat, a Daiane, a Ruth, a Jéssica, a Patrícia, a Clara, todos fazendo, e mais uma inúmeras pessoas que estão interagindo conosco, mandando vibrações positivas para nós, para que certamente a gente já caminhe para o nosso 5º EFMAS, né? Porque esse retorno nos motiva, né? Você vê que as pessoas estiveram conosco num evento dentro de um espírito de uma universidade pública, né? Um evento absolutamente acessível, inclusivo, né? Que foi o nosso evento. Então, meu muito obrigado a vocês presentes. Na pessoa do Carlos Verona, eu agradeço a todos os palestrantes que estiveram aqui, né? E gostaria de, nominalmente, agradecer a Ana Nascimento, que foi sensacional, ela não está com a tela aberta aqui, mas sempre muito proativa, a Brenda, que está aqui presente e esteve te mediando, Carlos, que também não tem palavras, né? A Carol Belo, que você não conheceu, mas toda essa arte, sabe? Essas aquarelas, essa cobrinha se movendo, tudo isso foi ela que fez para o nosso evento, né? Todo ano tem uma arte nova, né? Isso mostra o envolvimento da equipe, né? A professora Cátia, né? Que também faz parte da comissão organizadora e nos traz muita felicidade por isso, esteve e está conosco. O Felipe, que está aí, não sei se abriu a câmera, mas sempre no feedback, prestando atenção em tudo para que nada dê errado. A Giovana, que você conheceu, Guedes, que está ali no cantinho, com aquele sorriso, sempre gracioso, sempre ativa, sempre pronta para ajudar a resolver todas as questões, né? A Hanna, com a telinha meio opaca, né? Com esse cabelo bem longo, assim, e muito eficiente também. Todos nós, a Karina, essa turma é uma turminha que está dentro de um grupo de estudos, Carlos, chamado Grupo de Estudos de Animais Selvagens, que é o nosso GEAS, né? Então, você está convidado a participar do nosso GEAS, conhecer, e desde já a gente vai fazer para ver se te traz para uma palestra lá no GEAS também. A gente tem tido reuniões todas as quintas-feiras, às 18h30, e a gente faz os módulos, né? Módulo de saúde única, módulo de medicina módulo de medicina de animais selvagens, biodiversidade e conservação, e assim tá, mas eu peço aí a comissão que mande para você direitinho os dados para quando você quiser participar com a gente, viu? Pode contar comigo. Então, a Karina, que com esse rostinho tímido e tudo, mas sempre pronta, sempre a gente pega, às vezes, os desafios com poucas horas, surge um imprevisto, a gente precisa resolver e resolve, né? E resolve. Eu, às vezes, tenho uma cara, sabe? Parece que eu estou mal-humorado, mas às vezes a gente está um pouco cansado, né? No fundo está com um sentimento bom, mas às vezes o cansaço faz a gente parecer que não está bem-humorado, né? Mas faz parte do processo que a gente chegou até aqui, né? Todos nós unidos, esse coletivo que muito engrandece a nossa faculdade, né? Todos esses ganhos, né? Por último, mas não menos importante, a Rosane Vieira, que nos ajudou imensamente nessa comissão. Então, eu só tenho a agradecer e dizer que este evento, assim como todas as atividades remotas que nós estamos exercendo no setor, ele só tem levantado uma bandeira de que a gente pode, a gente junto a gente consegue, a gente unido, a gente com diálogo, a gente com força, com organização, com estratégia, com disciplina,
com pontualidade, essa turminha é absolutamente pontual, sabe, Carlos? Todo mundo é pontual, e é pontual porque quer ser pontual, porque aprendeu algum dia a ser pontual. E por isso, tudo isso acaba funcionando muito bem. Um dos orgulhos do nosso F mais remoto é que nós conseguimos abrir e fechar tudo pontualmente, né? A gente começa certinho, às vezes não é um programa mais certinho, então a gente pode ter algum deslize que aconteceu ao longo do evento, mas essa pontualidade nós queremos permanecer com ela como um dos pontos positivos, né? Porque o tempo das pessoas é precioso, né? Então, a gente sendo pontual, a gente está respeitando o outro, né? O próximo. Então, eu vou deixar a palavra em aberto, portanto, eu vou encerrar a minha fala. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se algum de vocês gostaria de tecer algumas palavras, porque aí eu encerro formalmente. A Karina levantou a mãozinha. Oi. Eu queria só agradecer a todo mundo mesmo, agradecer a todo mundo que escutou a gente, que esteve aqui presente no nosso evento, todos os palestrantes que aceitaram o nosso convite, deram palestras maravilhosas. Queria agradecer à comissão, né? Foi um evento, eu acho que foi um evento ótimo, eu acho que a gente fez um bom trabalho. Então, e com a palestra do Carlos, eu acho que fecha com chave de ouro. Então, a todos, o meu maior agradecimento mesmo. Muito bom. Então, a todos aqui presentes, é pena a gente não poder fazer uma foto, né, com todo mundo, igual a gente faz no evento presencial, mas fica aquele sentimento que a gente sai assim, com o espírito juntinho, né, de ter passado esses 3 dias juntos, né, me mandando aqui pelo chat aquela energia boa. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu encerro oficialmente o nosso 4º EFMAS, esperando que no ano que vem a gente esteja com vocês de novo, cada vez mais fortes. E aqueles que não conhecem os nossos encontros e palestras do grupo de estudos, podem entrar em contato com a comissão, até pelo próprio Instagram, e perguntar como funciona, porque vocês são todos muito bem-vindos, tá bom? Então, olha, um ótimo fim de tarde para todos vocês, e até a próxima. Recebam um abraço afetuoso e seguimos juntos nessa nossa viagem. Um abração. Parabéns pelo evento. Obrigado. Parabéns a todos. Tchau, pessoal.